Eu sou Maria da Penha de Matos Saldino, sou capixaba, nasci em Vitória, em 20 de janeiro de 1962. Filha de Jonas e Maria, tenho 4 irmãos e comecei a estudar com 5 anos de idade. Fui para o jardim de infância, era ali no Parque Moscoso, acho que é Ernestina Pessoa. Depois do jardim de infância, como eu era uma menina que era muito levada, meus pais me colocaram no pré, porque veio a mudança do sistema de educação, em que a criança não podia ir para a primeira série do primeiro grau antes dos 6 anos de idade. Na verdade, eram 7 anos de idade, só podia entrar na primeira série com 7 anos. Então eu fui para o pré, para fazer o pré. Chegando no pré, no meio do ano, eu já tinha terminado a atividade do pré. E a professora falou que ia me passar para o primeiro ano. Se eu conseguisse passar no final do ano, que eu conseguiria, então, terminar o primeiro ano com 6 anos. E, nessa época, eu estudei na escola Monte Serra, no centro da cidade, ali na rua 7 de setembro. Passei e fui para o segundo ano. E aí eu tinha 7 anos. E aí a minha mãe conseguiu uma transferência e eu fui para a escola de aplicação, que funcionava junto com o Instituto de Educação, também no centro, onde hoje é o Colégio Maria Ortiz. Ali eu estudei até a minha 8ª série. Uma época a escola mudou-se aqui para o Cauê, onde é nossos fundos aqui do Ministério Público. Eu trabalhei aqui, estudei aqui no Cauê. A praia vinha até a escola, era muito linda aquela área ali da escola. Fiz 2 anos ali. E aí veio a reforma que não se fazia mais o exame de admissão e se passava direto para a 5ª série. Então, nesse passo, eu terminei o meu primeiro grau com 13 anos de idade. E entrei na faculdade com 16. Fiz o curso de Direito, me formei em Direito e terminei a faculdade, eu tinha 21 anos de idade. Meu pai era advogado e coronel da Polícia Militar. Como ele teve a OAB dele antes de vir a vedação dele advogar como militar, ele exercia as 2 funções, a função de militar e a função de advogado. E era advogado da Polícia Militar, na Justiça Militar. E eu sempre vi livros de direito durante a minha vida toda dentro da minha casa, e sempre tive contato com o curso de Direito. Quando eu fui fazer vestibular, eu tinha 2 opções na minha cabeça. Ou faria Direito, ou faria Comunicação Social. Meu pai não deixou eu fazer Comunicação Social, porque ele era militar, e a época era a época do balão mágico, a época ainda tinha ditadura, então ele não deixou que eu fizesse a inscrição do vestibular para Comunicação Social. E então eu fui fazer minha inscrição e me inscrevi em Direito. Na verdade, eu não tinha, à época, com 16 anos, uma maturidade suficiente para saber efetivamente o que eu queria. Eu sabia o que eu não queria, que era medicina, área 1, de matemática, que na época eram por áreas, E eu fiz vestibular na UFES, e passei no meu primeiro vestibular e entrei na faculdade, então, com os meus 16 anos. Na verdade, eu passei com 16 e comecei o primeiro ano com 17, porque eu nasci em janeiro. E terminei minha faculdade com 21, e nesse meio tempo, ainda na faculdade, na UFES, eu tinha um colega de turma que era tenente da Polícia Militar e ele era escrivão da Auditoria Militar. E precisava de um funcionário na auditoria civil. Então ele me propôs se eu não queria fazer uma experiência de trabalhar no cartório da Auditoria Militar. E seria contratada pela Polícia Militar para a função civil na auditoria. E eu fui para a auditoria e lá eu comecei a trabalhar aos 20 anos.
e o Dr. Gessi da Silva, pai do Dr. Éder Pontes, era o juiz auditor. E Dr. Gessi, durante o período que eu estive na auditoria, foi uma das pessoas que me influenciaram a fazer o concurso para o Ministério Público, porque eu já tinha contato com alguns procuradores e promotores na Faculdade de Direito, que foram meus professores, Dr. Ronque, Dr. Bendita Mas Pereira. Eram pessoas que também traziam muito do Ministério Público para a sala de aula. E o Dr. Gessi, então, falou: você está perdendo tempo aqui na auditoria, você é uma menina inteligente. E na época eu já tinha o meu primeiro filho, que era o meu Luiz Felipe, o meu filho mais velho. E eu, Dr. Gessi, como que eu vou fazer o concurso para promotor e vou para o interior? E ele: mas filho cresce e depois você vai, daqui a pouco ele está grande, você volta para a capital. E foi assim que eu fiz o concurso, com a influência do Dr. Gessi, Dr. Wellington City, que era procurador da Justiça Militar, e posteriormente Dr. Itiberê, Carlos Itiberê Rezende Caiado, que também foi uma das pessoas que me influenciaram a fazer o concurso para o Ministério Público. Então eu me inscrevi para o concurso. O tenente Dr. Erli já tinha passado no concurso de promotor. E ele me passou todo o material que ele tinha feito para estudar para o concurso. Então eu peguei o material do Dr. Gessi, que na época era Dr. Erli, que era promotor de justiça, e comecei a estudar em casa para o concurso do Ministério Público. Depois abriu-se um cursinho, a auditoria militar funcionava dentro do Corpo de Bombeiro, e esse cursinho foi no auditório do Corpo de Bombeiro. E eu, no primeiro dia de aula do cursinho, que a doutora Miriam e o doutor Raimundo eram professores, eu reencontrei uma amiga de faculdade, com quem eu estudei 5 anos, que é a doutora Mariela, no primeiro dia de aula do cursinho. Então nós começamos a estudar juntas para o concurso do Ministério Público. E eu ingressei no Ministério Público em 86, tinha um filho de 3 anos de idade. No primeiro dia que eu tomei posse, o doutor Antônio Benedito era o procurador-geral e me comunicou que eu ia ficar uma semana em Vitória e depois eu ia para Mantenópolis. E assim aconteceu. Eu fiquei uma semana adjunta do doutor Sérgio Gama, que foi uma pessoa que me deu muito apoio nesse início, porque quando a gente entra na carreira do Ministério Público, é muito diferente de tudo que você já tinha visto, muito embora eu já tinha tido um contato grande com o processo. E quando eu passei no concurso, o meu concurso, que foi o concurso de 1985, ele teve um porém, que a OAB não quis participar do concurso, e o doutor Antônio Benedito, assim mesmo, continuou com o concurso, e nós tivemos um embate na justiça e ficamos quase que 4 a 5 meses sem nomear os candidatos que tinham sido aprovados, porque a ordem entrou contra o Ministério Público no Poder Judiciário, alegando que o concurso estava nulo porque não houve a participação da OAB. E nós éramos 19 candidatos aprovados, desses 19, 9 mulheres, 10 homens e 9 mulheres, quase que meio a meio. E ficamos, então, todas as quintas-feiras indo para o Tribunal de Justiça para assistir o julgamento desse mandado de segurança que a ordem tinha entrado em face do Ministério Público. E quando eu fui nomeada, ou seja, o concurso foi homologado em outubro de 85 e minha nomeação saiu em maio de 86. Nesse período, o Dr. Gessi, que era o juiz auditor, e depois o Dr. Alinaldo, que foi substituir o Dr. Gessi como juiz, me deixaram à disposição do Procurador da Justiça Militar
que à época era o Dr. Itiberê e posteriormente o Dr. Zé Paulo Calmon, para trabalhar nos processos do Ministério Público. Então, eu não tive muita dificuldade quando eu ingressei no criminal, porque, muito embora o Código Penal Militar e processo penal seja diferente, mas a tipificação, a forma de fazer a denúncia, a forma de fazer razões finais, muito semelhante. Então, eu não tive essa dificuldade no criminal. Mas a minha maior dificuldade realmente foi ter que arrumar a mala e deixar um filho de 3 anos em Vitória para assumir a comarca de Mantenópolis como substituta. E eu não dirigia, ia de ônibus. E ia chorando daqui até Mantenópolis. Mas o tempo foi passando e eu vi que o meu filho sobrevivia sem a minha presença. Eu sentia mais a ausência dele do que muito mais ele a minha, porque eu tive muito apoio da minha família. Então a minha sogra ficava com o meu filho, porque eu era vizinha dela de muro, durante a semana, com o meu marido, e final de semana eu vinha e ficava. Não podia levá-lo, porque não sabia quanto tempo ia ficar naquela comarca, porque eu era promotora substituta. E foi assim. Meu início foi esse. Quando eu ainda ingressei no Ministério Público, o promotor de justiça, a nossa realidade era bem diferente. Nós éramos muito pequenos, eram poucos membros, tinha muita vaga, pouco concurso, poucos aprovados e cada concurso se aprovava menos candidatos. Era uma instituição que funcionava toda a procuradoria no Fábio Ruski. O promotor de justiça trabalhava na sala do juiz, não tinha gabinete, na sala de audiência do juiz. Quando o juiz terminava a audiência, ele tinha o gabinete dele e cedia a sala de audiência para o promotor fazer processos, despachar, dar parecer, enfim. Nós, da capital, quando eu era substituta, muitas vezes trabalhava na associação do Ministério Público, que lá tinha uma estrutura de biblioteca e era no 8º andar ali do edifício Heitor Lugon, em frente ao Fórum de Vitória. Então, quem trabalhava em Vitória ainda tinha esse apoio de uma logística da associação do Ministério Público, que era muito próxima. Quem não trabalhava em Vitória, trabalhava dentro da sala do gabinete do juiz. E não existia computador, era máquina de escrever, enfim, várias situações que hoje em dia a realidade é muito diferente, né? Até mesmo a realidade da vida da gente também é muito diferente. Então, consórcio para carro, consórcio para eletrodoméstico, o salário era muito pequeno. Eu lembro que a primeira beca, quando eu tomei posse, quem me deu foi meu pai. O salário do promotor de justiça era muito inferior ao do juiz, era muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, o meu pai, quando era novo, ele foi colega de turma do Dr. Ronck e na época foi oferecido para ele, porque o promotor de justiça não era concurso, era nomeação pelo governador. E o governador ofereceu para ele o cargo de promotor. E ele ganhava muito menos do que um militar. Então, na época, ele recusou. Ele não quis ser promotor de justiça. E essa fase que nós entramos, que nós ingressamos no Ministério Público, essa turma de 86, pegou uma recessão muito grande dentro da instituição. Não se repassava aumento, a trimestralidade não vinha, alguns atrasos de salário, uma época que o Estado do Espírito Santo e o governo não tinham uma sensibilidade muito grande com relação à instituição. E não havia paridade da magistratura com o Ministério Público, e nós ficávamos, então, quase que de favor, trabalhando dentro do Poder Judiciário, porque não tínhamos estrutura nenhuma física, de pessoal não existia nenhum pessoal,
o pessoal eram cedidos, né? Os funcionários da instituição eram cedidos por outras instituições do Estado, outras secretarias do Estado, e que trabalhavam na instituição. E era uma estrutura pequena, mas nós éramos muito felizes. Muito embora tivéssemos poucos recursos, eu acho que o Ministério Público daquela época era mais unido. Sempre me passou isso. Acho que as diversidades unem mais as pessoas. Então, era um por todos, todos por um. Você vinha com o processo do interior e tinha sempre um colega disposto a te ajudar dentro da associação. Quando você tinha um problema no interior, você ligava para o chefia de gabinete. Na minha época, eu peguei ótimos, excelentes chefes de gabinete. Doutor Ubiratã, foi logo quando eu cheguei no Ministério Público. Depois a doutora Catarina, que foi chefe de gabinete do doutor Wellington. A doutora Carla Cola, que foi chefe de gabinete do doutor Elci. E são sempre pessoas muito sensíveis. Então, qualquer problema que nós tínhamos no interior, eu fiquei 5 anos substituindo. É muito tempo, com um filho de 3 anos quando eu entrei, né, na instituição. Então, às vezes o filho estava doente e qualquer tipo de problema, ou às vezes até uma dor de dente, você estava no interior, você ligava, tinha essa sensibilidade, olha, eu tenho que ir para Vitória mais cedo, não posso, não, pode vir, você passa aqui na Procuradoria, pede bênção ao Procurador-Geral e depois você está liberada. Então, sempre nós tivemos muito apoio, um apoiava muito o outro, né? Mas era uma época muito boa. Eu ingressei na instituição em... Vamos fazer agora, iria fazer agora, né? Porque eu entrei dia 22 de maio de 1986. Então, logo 2 anos depois veio a Constituição de 88. Foi uma mudança imensa de atribuições, de autonomia, né? De autonomia funcional, que já existia, mas enfim, a administrativa, de reestruturar a instituição. Mas nós não tínhamos uma estrutura. Então, nós adquirimos grandes atribuições e sem uma estrutura física, nem uma estrutura de pessoal que ajudasse a gente a se envolver nessas atribuições. Por outro lado, a quantidade de atribuições que foi dada ao Ministério Público foi dada porque nós pedimos. Porque a necessidade veio que uma instituição como o Ministério Público adquirisse uma responsabilidade que ele já fazia, mas sem o respaldo legal. E aí veio a questão do meio ambiente, do consumidor, leis esparsas. Então, todos os membros do Ministério Público, nós todos passamos por vários cursos, tivemos o apoio da administração superior com relação a isso. Mudou-se muito, os centros de apoios vieram depois disso, o CEAF surgiu depois disso, eram coordenadorias que nós tínhamos, não eram centro de apoios. Então, tinha a coordenadoria do meio ambiente, coordenadoria do consumidor, foram criadas essas coordenadorias para atender a Constituição de 88. E, na verdade, foi um marco na instituição e para todos nós. Eu acho que todo promotor de justiça se sentiu valorizado com a Constituição de 88. Todo membro do Ministério Público mudou a sua realidade através da Constituição de 88 e foi através dela que nós conseguimos a paridade, né? Que na verdade não é a paridade, mas é a igualdade de atribuições de salário com a magistratura. Foi através da Constituição de 88 que muitas lutas foram traçadas e conquistadas pelos antigos, né, que aqui já estavam e que lutaram muito para a instituição ter hoje o que a gente tem, essa estrutura que pode não ser o ideal, mas eu creio que cada dia mais aumenta, cada procurador-geral que chega tem uma ideia diferente, faz de uma forma diferente, mas não deixa de fazer pela instituição. E o marco da instituição foi, na Constituição de 88, foi na melhoria do salário,
né? É claro, porque nós ganhávamos muito pouco e nós tivemos uma luta insana para aumentar esse salário. Com veto do governador, com derrubada de veto na Assembleia, com todos os promotores juntos dentro da sessão da Assembleia Legislativa. Na época, o presidente da associação era o Dr. Elci, e muitos colegas valorosos, Dr. Sérgio Gama, que hoje é desembargador, Dr. Vivas, era uma liderança de chamar os mais novos, que nós éramos, né, os mais novos, para ir à Assembleia, Dr. Raimundo Siqueira, doutora Catarina, doutora Miriam. Então, era trabalho de formiguinha, para convencer que era mais novo e ir lá na Assembleia, né? E íamos todos para lá e nos unimos em causas de termos uma melhoria de legislação e de salário. No interior, o promotor de justiça, como hoje também, hoje menos, porque hoje já existem comarcas que já têm a subdivisão, mas logo quando eu entrei, era um promotor que fazia tudo na comarca. Hoje seria a primeira entrância, que no Ministério Público não tem mais, mas que seria a comarca de primeira entrância. O promotor de justiça atuava em todas as áreas e inclusive fazia júri. Tem alguns júris que ficam marcados, óbvio, né, para todo promotor. Logo quando eu entrei no Ministério Público, eu fiquei como adjunta do Dr. Sérgio Gama, como eu já disse, e ele era promotor da vara de tóxico e trânsito. E quando terminava as audiências, nós íamos assistir o júri, que era no salão do júri, e o Dr. Miguel era o promotor do júri, o grande promotor do júri. E nós íamos lá bater palmo para o Dr. Miguel. E todos nós começamos assim, assistindo um outro colega, assistindo e vendo como que se comportava dentro do júri. O meu primeiro júri foi em Mantenópolis, como foi minha primeira comarca designada. Eu cheguei em Mantenópolis no final de maio, e o juiz da comarca também era um juiz recém-nomeado, substituto, Dr. Jossi Zanotelli, que morava em Colatina e era juiz lá, substituto. Ele nunca tinha feito júri e eu também não. Então, nós sentamos e vamos fazer o nosso primeiro júri em Mantenópolis? E combinamos esse primeiro júri em Mantenópolis, uma pauta de júris de segundo júri, que eram processos de segundo julgamento. E foi o meu primeiro júri, foi em Mantenópolis. Morri de vergonha, porque muito nova, sem muito apoio de colega perto, de conhecidos. Mas tinha uma escrivã em Mantenópolis, a Geni, que ela adotava todos os promotores e todos os juízes que chegavam lá. Inclusive, quando eu fui corregedora, eu voltei a Mantenópolis e fui lá visitá-la. E a Geni me chamou, me explicou, assim, olha, doutora Penha, o advogado aqui me deu a dica do advogado e dos jurados, que isso é muito importante para o promotor. E então eu fiz o meu primeiro júri em Mantenópolis. Depois eu tive, que foi um júri marcante por ter sido o meu primeiro. Não que tenha tido um caso excepcional, era um júri normal de um homicídio, sem muita repercussão. Meu primeiro júri de repercussão, eu lembro que a doutora Terezinha Familiar estava grávida e ela era promotora titular de Mimoso do Sul. Então, eu fui designada para fazer 3 júris em Mimoso, porque ela já estava no finalzinho da gravidez. E fiquei hospedada na casa dela, que ela morava em Mimoso. E aí ela comentou comigo que tinha um júri especial, num processo especial, que a cidade toda dizia que aquilo ali já estava carta marcada, porque o réu era dono da única oficina mecânica de Mimoso do Sul e era muito ligado a famílias, a pessoas influentes, e que então ali já estava tudo certo, que ia ser absolvição. Então que ela, apesar de ser o processo que ela mais sentia
um certo desconforto pela forma do que foi e como aconteceu o homicídio, que aquele processo eu não precisava de me ficar triste, nem de me desesperar se não acontecesse um resultado positivo. E aí eu peguei dos 3 processos, para mim foi o pior processo, o pior caso que aconteceu foi esse processo. Porque o rapaz era do Rio e ele se apaixonou por uma menina, a moça tinha uns 19 anos, ele tinha uns 24, o pai não queria o namoro, que era esse dono dessa oficina, e nesse meio tempo falava que ele era estrangeiro, nesse meio tempo ele pegou a menina e mandou para o interior, o pai. A menina, ao invés de ir para o interior, foi para a casa de uma amiga. E o rapaz não sabia e foi procurar por ela em casa, na casa dela. Quando ele chegou lá, o pai achou que ele tinha fugido com a menina e que ele estava ali só para fingir que não sabia onde estava a menina e matou o rapaz dentro da casa dele e depois tirou o corpo do rapaz para o quintal, quer dizer, os tiros dentro da casa e acabou de matar no quintal na frente de 2 outros filhos menores. Nesse meio tempo, a menina foi achada, apareceu, e aí a promotora, na época Terezinha Familiar, pediu para o delegado que, quando fosse ouvir a menina, que queria estar presente na delegacia. E a menina, então, estava ainda revoltada com o pai, e aí contou várias coisas que o pai fazia, e que ele era violento, enfim. E eu fui fazer esse julgamento. Quando eu cheguei no júri, eu fui surpreendida, porque descobri que o réu era afiliado de um partido político, que na época era o PFL. E o presidente do PFL, na época, que era General Parente Frota, se não me engano, o juiz permitiu que ele entrasse da cancela do júri para dentro e sentasse do lado do juiz. E o carro da Corregedoria Geral de Justiça tinha ido levar o General Parente Frota e mais umas pessoas da Corregedoria. E isso era o sinal de que era um apoio ao réu, porque o Corregedor-Geral de Justiça era de Mimoso do Sul. E tem, então, o desembargador de Mimoso do Sul, que já hoje é aposentado. E aquilo, chegou no meu gabinete essa notícia e eu fiquei meio que apavorada, né? Que, bom, tá tudo mesmo armado para esse rapaz ser absolvido. Chamei o escrivão e o Petrônio falou comigo. Falei, Petrônio, eu preciso que você me diga quem é PFL da lista de jurado. E o Petrônio me apontou, doutor, isso aqui é do PFL, isso aqui é do PFL, isso aqui o pai é PFL, porque eu sabia que ia ser um júri mais político do que um júri de justiça. E rejeitei os jurados que eu pude e começamos o júri. Só que meu pai também era PFL, mas não era filiado, porque ele era militar. Mas o compadre dele, Pedro Leal, era do PFL, e o General Parente Frota era muito amigo do meu pai, porque eu ouvia meu pai comentar que ele era amigo do meu pai. Então eu comecei a minha saudação do júri, saudando o General Parente Frota, por ser amigo do meu pai, que eu considerava então ele meu amigo. E aí ele levou um susto, porque ele não sabia de quem eu era filha. E aí perguntou de quem eu era filha, e eu disse de quem eu era. Eu sou filha do Dr. Jonas Cardoso de Matos, o Coronel Jonas. E ele levou um susto ao ponto de falar assim, você é filha do Jonas? Nossa, que felicidade estar ao seu lado. E aí eu ganhei o júri. Ganhei o júri porque eu fui para minha fala e falei que eu estava ali representando o Ministério Público e como representante do Ministério Público, a justiça tinha que ser feita e a justiça não era feita de política. E aí, nessa fala inicial, o réu foi condenado. Então, são júris que ficam na memória da gente, né? Esse foi um deles. Minha primeira comarca como titular foi Conceição do Castelo. Fiquei em Conceição do Castelo alguns meses, de mais ou menos uns 6 meses. E aí me removi para Santa Teresa. O promotor de Santa Teresa aceitou uma promoção, o promotor não saía de lá, era o doutor Pedro Eustáquio. O doutor Pedro foi promotor em Santa Teresa, acho que uns 15 anos,
e eu tinha já a minha segunda filha, a Fernanda, e eu queria ficar perto de Vitória para ter a oportunidade de, durante a semana, vir em casa à noite, dormir com ela, enfim. E aí consegui uma remoção, fui para Santa Teresa. E falei, agora eu não aceito mais promoção e fico aqui. Vou alugar uma casa e ao invés de eu descer para Vitória, meu marido sobe, que fica muito mais fácil. E procurei casa em Santa Teresa para alugar e não encontrei. Cidade pequena, não tinha muita opção de imóvel. Isso eu estou falando em 1989. E aí, doutor Raimundo Siqueira não, eu acho que era o doutor Biratã, que era o chefe de gabinete, me ligou, falou assim, vai sair promoção para segunda instância. Segunda instância, você vai querer, tem interesse? Eu falei assim, não sei, eu estou na dúvida. Aí ele falou assim, não deixa de pedir, porque às vezes a gente acha que está perto de casa e passa a oportunidade de você ser promovida. E eu tinha vários colegas antes de mim que também estavam na mesma situação de ter filho pequeno. A doutora Mariela, a doutora Heloísa Quiabai, que nós tivemos filhas mais ou menos, a minha segunda filha mais ou menos da idade das filhas delas. E eu liguei para elas, que eram amigas, né? Até hoje são amigas. Vocês vão aceitar? Não, nós não vamos. A doutora Mariela estava em Santa Leopoldina, a doutora Heloísa estava em Anchieta. Aí eu falei, meu Deus, mas eu vou ou não vou? Aí liguei para o meu pai, que sempre foi meu conselheiro. Aí ele, não fica para trás, aceita a promoção. E aí eu fui promovida para Barra de São Francisco. E fui para Barra de São Francisco. E Barra de São Francisco foi uma comarca que me marcou muito, porque eu trabalhei com juízes excelentes. Eu tive uma experiência muito boa de fazer um trabalho bom na delegacia, na cadeia, que na época era cadeia pública, de conseguir reformar a cadeia com o apoio da população. E a reforma foi feita pelos presos. Nós selecionamos, eu e o juiz, que foi o doutor Jossi, com quem eu tinha trabalhado já em Mantenópolis, e nós tivemos um trabalho muito bom em Barra de São Francisco. Peguei também lá na época o doutor Telêmaco, que hoje é desembargador Telêmaco, e fiquei em Barra de São Francisco uns 8 meses. Depois eu consegui uma remoção para Aracruz. Mas essas do interior foi a comarca que mais me marcou, porque o pai da doutora Janete Simões, a desembargadora Janete, que é pai do desembargador Carlos Simões, ele era professor lá. E ele enchia o júri de adolescentes para assistir os julgamentos e as audiências. E isso fazia um trabalho muito bom, porque a parte da juventude, os adolescentes, tinham um contato muito grande no fórum. E eles iam, às vezes, no meu gabinete, no gabinete do juiz, quando tinha qualquer problema. Então, foi uma comarca que me marcou muito, porque eu trabalhava praticamente o dia todo, porque não tinha, estava longe da família. Chegava no fórum 8 horas da manhã, saía do fórum, ia almoçar, voltava e dormia 8 horas da noite, saía do fórum 8 horas da noite. Nós tínhamos uma república, onde ficavam no mesmo apartamento juízes e promotores, então a gente tinha um contato maior também de pessoas também que estavam longe da família, então acabava também um suprindo a necessidade do outro de conversar, de ver uma televisão, de jogar um baralho, enfim. Então foi uma época boa, Barra de São Francisco, muito violenta, a cidade assim, muito violenta, mas uma época boa. Com relação a quantitativo mulher e homem, eu penso diferente. Eu acho que, muito embora eu seja muito feminista, eu acho que tem muitas mulheres que não... Hoje, na época que eu fiz concurso, já era uma época em que as mulheres não se arriscavam a se inscrever num concurso para o Ministério Público. Começou de lá para cá essa mudança. Quando eu entrei no Ministério Público, promotoras de justiça eram contadas no dedo, mesmo literalmente, né?
a gente conhecia muito promotor e pouca promotora. Do meu concurso para cá, eu acredito que tenha aumentado bastante o número de mulheres. E eu não creio que a ausência feminina na instituição tenha ou teve a ver com o preconceito do feminino. A ausência do feminino era justamente porque as mulheres, poucas faziam o curso de direito, né? Já havia menos advogada, é uma profissão que era marcada muito pelo masculino, como todas as profissões. E com o passar do tempo, a mulher começou a se inserir no mercado de trabalho. Mulheres que tinham filhos, como eu mesma, eu quase desisti de fazer o concurso por ter filho, porque sabia que ia ter que deixar o filho, que ia para o interior, que aquilo ia trazer um transtorno, né, familiar, né, o marido. Então, as mulheres casadas, principalmente com filhos, tinham essa dificuldade, esse empecilho, não seria um empecilho, mas seria uma responsabilidade maior em você saber que ia ter que se deslocar para o interior, porque o concurso é este, e aí nós como mulheres assumimos isso no dia que fizemos o concurso. Então, se eu sou promotora de justiça, eu tenho bônus e eu tenho ônus. Eu sei que eu vou ter que ir para o interior e eu sei que eu às vezes não poderei levar o meu filho, se eu for casada e tiver filhos. Então, isso eu acho que também afasta um pouco a presença feminina dos quadros, né, da instituição. Quando eu ingressei no Ministério Público, a presença feminina na magistratura era praticamente muito menor do que a do Ministério Público. Tinha muito menos juízas do que promotoras. Nós éramos exceções à regra, né? Do meu concurso para cá, eu acho que a instituição quase que começou a ter nos concursos um parâmetro quase que igualitário de aprovações femininas e masculinas. E aumentou muito o número de mulheres, né, de lá para cá. Eu acho que esse que era o problema. O problema era a falta de mulher na própria carreira jurídica, e para ser promotor ou juiz tinha que assumir que você iria para o interior. Então, muitas vezes, a mulher deixava de fazer o concurso para não ter que ficar longe da sua família. Eu nunca senti isso comigo. Nenhuma discriminação por ser mulher e estar trabalhando como promotora de justiça. Mesmo porque a própria autoridade do promotor de justiça já te dava um respaldo independente do seu sexo. Você era sempre respeitada porque você era um promotor de justiça, em qualquer lugar do interior, qualquer recanto do Espírito Santo. E olha que eu andei. Eu fiquei 5 anos substituindo. O norte do Espírito Santo eu fiz todo. Eu acho que a única comarca que eu não fui trabalhar, e nem como substituto e nem como titular, foi São Mateus. O resto, o norte todo eu fiz. Então, e olha que o norte é taxado de mais machista do que o sul do estado, né? E o norte, como eu morava em Vitória, e no meu concurso, muitos colegas do sul, nós tivemos muitos colegas que passaram que eram do sul do estado. E sempre o chefe de gabinete à época e o procurador-geral procurava deixar o mais próximo possível da residência do promotor, da residência original, o substituto, porque o substituto não podia se mudar para a comarca, porque ele não sabia quantos dias ele ia ficar ali. Podia ficar uma semana, 1 mês, 2 meses, 5 meses, ou ficar 2 dias. Então, eu fiz muito norte, porque de Vitória para o norte era melhor eu ir do que tirar um colega que era de Cachoeiro e colocá-lo no norte do estado. Então, eu fiquei muito no norte. E nunca tive problema nenhum por ser mulher. Teve casos assim de me confundirem
como em Mantenópolis, com a secretária do promotor, mas não acredito que pelo feminino, mas pela idade. Porque como eu ingressei com 24 anos no Ministério Público, 24 anos em 1986, uma promotora de justiça é muito mais raro do que hoje, em 2018. Então, eu acho que pela idade, não pelo feminino em si. Porque já existiam escrivãs, né, cartorárias, mulheres. Então, eu acho que por causa disso. Em 2001, eu fui promovida a procuradora de justiça por antiguidade. Eu trabalhei muitos anos na Vara de Família de Vitória e sempre fui apaixonada por família. E aí fui promovida junto com a doutora Valdeci e a doutora Carla Colla. Nessa época, o Ministério Público ainda era no Fábio Ruschi e já estava preparando este prédio para a mudança do Ministério Público. O procurador-geral era o Dr. José Maria Rodrigues de Oliveira Filho. E nós fomos promovidas em novembro de 2001. Para mim, foi uma época muito triste na minha vida pessoal, porque eu tinha perdido meu pai em setembro e ele não estaria presente na minha posse de procuradora. Mas trouxe essa alegria, né, para minha mãe, que no dia da minha posse me entregou o anel de formatura, que era do meu pai. E eu tomei posse com ele, muito embora fosse um anel masculino e grande, eu coloquei no meu dedo polegar e fui para a posse. Assumimos, então, em novembro, e eu creio que em março ou abril, no início do ano de 2002, mudamos para esse prédio. Que aí era um sonho, né? Porque quando nós assumimos, nós três, eu, a doutora Carla e a doutora Valdeci, passamos a dividir um único gabinete, porque não tinha espaço no Fábio Ruschi. E trabalhávamos nós três no mesmo espaço. E aí viemos para cá, cada um escolheu o seu gabinete e começamos a ter uma estrutura para o procurador, porque também não existia essa estrutura. À época, o doutor Zé Maria já estava começando a fazer as promotorias no interior, mas também os promotores ainda não tinham uma estrutura física de identidade do Ministério Público. Eu senti muito essa promoção. Por quê? Como eu era promotora de vara de família, eu tinha muitas audiências, eu tinha muito contato com o público, eu atendia muito, porque eu sempre tive uma veia meio assim de serviço social, dessa parte assistencial. Isso é de mim, então foi uma coisa que eu sempre procurei fazer na vara de família, de conversar com os pais, de tentar fazer o acordo. Às vezes o juiz, começava a briga na sala de audiência, eu falava, suspende um pouquinho, vamos conversar. Chamava o pai, chamava a mulher, o homem, tentava fazer uma composição, sempre na mediação, procurando a mediação. E aqui, no segundo grau, eu achei que eu fiquei tolhida disso, porque as sessões do tribunal são sessões formais, onde você não tem contato com o público, você vê um ou outro advogado que vai fazer uma sustentação, mas as partes vão lá assistir, mas também não tem voz. E você não sente o processo, as pessoas envolvidas no processo. Você sente o processo, uma coisa física, papel, que não te passa uma emoção, uma vida de alguém que está ali atrás. A gente sabe que tem alguém, mas que fica uma coisa distante. Então eu senti muito, eu acho que fiquei uns 2 anos para me acostumar bem ao fato de que eu não teria as pessoas, principalmente quando chegava
qualquer matéria que tivesse ligação com as relações pessoais. Porque o criminal é criminoso, papuf e acabou. Prova até aqui, tá ali. Mas quando você mexe com as relações humanas, né, que envolve família, que envolve órfãos e sucessões, que interdição, são matérias que você sente falta do olho no olho com a parte. E o segundo grau não tem isso, né? Você tem, às vezes, um advogado ou outro que vem procurar o procurador, que é muito raro, muito difícil acontecer, mas eu achei mais frio. A minha atuação passou a ser mais fria, não menos justa, porque eu sempre procurei o lado que sempre foi a minha consciência, o que eu achava que devia ser o melhor ali no processo, dentro da lei e dentro do processo. Mas eu achei que eu me distanciei muito do povo, do cidadão, e isso me fazia muita falta. Mas você vai passando o tempo, você vai se acostumando. E teve uma época aqui que o dirigente do CEAF era o Dr. Gilberto Morelli, e ele, com um grupo de promotores, surgiu com a ideia da gente fazer uma caravana da cidadania. E foi aí que eu comecei a sentir que eu podia ser, como procuradora de justiça, útil em alguma coisa. Então, foi uma época muito bacana esse trabalho do Ministério Público. Inclusive, quando o CNMP esteve aqui, logo antes de eu sair, que foi a última inspeção que teve antes de eu me aposentar, eu comentei isso com o conselheiro. Eu acho que é um resgate que o Ministério Público devia fazer. Era perigoso, em tese? Era, porque nós íamos com a cara e a coragem para uma escola à noite, uma escola estadual, procurando escola de periferia, né, as que tinham maiores problemas era um convênio que foi firmado com a Secretaria de Educação, através do Centro de Apoio de Educação, e todos nós nos envolvemos. Então ia Dr. Dazi para falar de saúde, eu ia para falar de cidadania, eram os dirigentes, a maioria os dirigentes de centro de apoio, na época eu era dirigente do Centro de Apoio Eleitoral. Nós íamos, a doutora Patrícia ia falar sobre infância e juventude, e era uma época muito legal. A gente saía numa van aqui dentro da garagem do Ministério Público, e ali eu comecei a me sentir melhor, porque eu estava me sentindo meio desanimada, meio parecerista. Eu acho que o segundo grau tem muito isso, tira muito do que você é de promotor. Eu acredito que se hoje o segundo grau pudesse trabalhar junto com o primeiro grau nesse lado, né, de comissões, de reuniões, até mesmo com a parte, né, de Secretaria de Estado, ajudando o centro de apoio ou o promotor da área de saúde, eu acho que nós teríamos um sucesso muito grande, que na hora que você está no auge da sua carreira, que é quando você é procurador de justiça, que você já tem a maturidade institucional, que você já tem a maturidade intelectual, você passa a ser parecerista. Isso foi uma das coisas que fez com que eu me aposentasse. Eu tive muitas oportunidades na minha instituição e sou muito grata por isso, mesmo. Passei por vários trabalhos aqui, sempre em busca de um acréscimo na minha vida pessoal e profissional. Então, o primeiro desafio que eu tive quando eu fui promovida foi ser presidente de um concurso polêmico, muito polêmico, que ninguém queria assumir, e que foi páginas de jornal. A OAB não participou, e aí quando eu soube disso eu me senti no meu concurso. Dr. Zé Maria era o Procurador-Geral de Justiça e me chamou, e todos os procuradores estavam recusando
ser presidente do concurso. Existia vamos dizer assim, era uma divisão clara dentro do colégio de procuradores, onde se questionava a lisura desse concurso, que o concurso estaria de carta marcada, que ia passar assessor filho de fulano, beltrano, ciclano, e isso não estou falando isso de fofoca, estou falando isso que foi noticiário, é só pegar a Gazeta, Tribuna da época, que está lá estampado em todos os jornais, que a OAB não ia participar, que a comissão de concurso era uma comissão de concurso que não merecia crédito, porque tinha alguns membros da comissão que participavam da administração superior e a OAB não ia participar do concurso em razão desses fatos. Quando eu soube desse fato, eu falei assim, não vou deixar a minha instituição na mão e eu vou encarar esse concurso. Vários procuradores, não só um, vários foram no meu gabinete, me aconselharam a não pegar. E eu falei, não acho justo deixar isso na mão de promotor. O concurso vai acontecer. Eu não acho justo o promotor de justiça presidir um concurso desse, porque vai dar problema. E nós fizemos uma comissão de concurso. O secretário era o Dr. Marcelo Queiroz. E a banca, eu não sei se eu vou me lembrar de todos os nomes, mas era o Dr. Luiz Antônio, Dr. Kleber Pontes, Dr. Arlinda, Dr. Altamir Mendes, e eu não estou me lembrando mais um outro nome que esteja falhando. E nós sentamos e na primeira reunião a gente resolveu o seguinte, nós vamos fazer esse concurso e vamos fazer e vamos mostrar que nós viemos fazer um concurso. Esse concurso terminou assim, com muita luta, como todo concurso de ingresso à carreira do Ministério Público, não é diferente de nenhum outro que eu conheço. Todos eles acontecem de tudo, e esse também foi um. E, graças a Deus, tivemos um resultado, um êxito maravilhoso. Os colegas que ingressaram na carreira nos dão muita alegria até hoje. É o concurso que passou um número de colegas valorosos, muito valorosos. E lembro de alguns nomes, doutor Lídio, doutora Renata, doutora Luciana, doutor Luciano, vários colegas que hoje estão de ponta no Ministério Público, doutor Rafael Calhau, e foi um desafio, meu primeiro desafio no segundo grau foi esse. Depois eu fui ser dirigente do Centro de Apoio Eleitoral, e também foi um desafio, porque à época não tinha essa estrutura, o Centro de Apoio Eleitoral dividia junto com o Centro de Apoio da Cidadania todos os seus servidores e o seu espaço físico. E a doutora Sandra Ferreira era dirigente do Centro de Apoio da Cidadania, né, Civil e Cidadania, e eu do CAEL, né, do eleitoral. E peguei uma época de eleição. Então eu já entrei com o ano eleitoral de prefeito, que era uma eleição municipal. Mas também não tive dificuldade, porque tive todo o apoio que eu pude ter do procurador regional eleitoral, que à época era uma pessoa muito boa, que trabalhou junto, de braço dado com o estadual. Tive apoio do Procurador-Geral de Justiça à época. E nós fizemos um trabalho muito bonito. Foi doutor Leonardo Barreto tinha acabado de sair desse centro de apoio e tinha deixado um número de telefone, e foi quando a gente começou o Disque Denúncia, foi aí que surgiu o Disque Denúncia do Ministério Público. O Disque Denúncia, o primeiro Disque Denúncia do Ministério Público, que seria a ouvidoria daquela época, surgiu com o Centro de Apoio Eleitoral. Poucas pessoas sabem disso. Mas foi uma ideia do Dr. Leonardo Barreto, quando saiu do Centro de Apoio, ele deixou esse número de telefone
E eu aproveitei esse número de telefone e à época a gente fazia denúncia eleitoral de compra de voto, de voto casado, enfim, começaram as denúncias ali. E com o andar da carruagem, essas denúncias passaram a ser de outros assuntos, que não o eleitoral. Então virou-se o Disque Denúncia do Ministério Público, esse número. Depois veio um 0800, enfim. E aí depois era um 0800, depois veio um número de telefonia. Depois que eu fui dirigente de apoio, eu fui ser subprocuradora judicial, que também foi um desafio. Dr. Fernando Zardini era procurador-geral e eu fui para a subprocuradoria judicial. Muita sessão no tribunal, o foco de processo é outro, ação de inconstitucionalidade, enfim, deu para eu ter uma noção diferente da instituição no segundo grau dentro do Tribunal de Justiça, porque eu trabalhava muito no Tribunal de Justiça, que é a subprocuradoria, basicamente, né, revisão criminal, são matérias ligadas ao pleno do Tribunal de Justiça. Depois que eu saí da subprocuradoria judicial, eu me candidatei a corregedora-geral, porque falei que era um cargo que eu gostaria muito de exercer. Tive muitos desafios na corregedoria geral, nós tínhamos poucos, tem até hoje, a corregedoria hoje precisa de mais servidor, precisa de mais estrutura. A corregedoria, eu falo que a corregedoria geral, eu falo que ela é a alma da instituição, porque ali você aprende de tudo e lembra do que você foi como promotor de justiça. Todo corregedor geral tem que ter essa sensibilidade de lembrar que um dia ele entrou na instituição há 25, há 30 anos atrás e ele foi um promotor de justiça, das dificuldades que ele teve, de toda a sua vida profissional e funcional e pessoal. A corregedoria mexe muito com o lado também humano, né? Você tem que ter uma sensibilidade para ser corregedor. Não adianta você ser corregedor sem sentir que o colega é uma pessoa, é um ser humano, ele não é uma máquina, ele não está ali para fazer número, ele está ali para atuar. É uma experiência única na vida de qualquer membro da instituição. Isso eu mudei minha forma de ver o Ministério Público por todos esses lugares por onde eu passei, mas a corregedoria me deu uma noção real do que era o meu Ministério Público de hoje. Porque quando você vem para a procuradoria, no segundo grau, você deixa de ter o contato do primeiro, o contato diário com o primeiro grau. E na corregedoria você volta a ter esse contato. A corregedoria foi um trabalho bem desafiador. Nós começamos com o CNMP exigindo vários relatórios, várias estatísticas. A nossa estrutura, à época, era uma estrutura muito defasada. Nós não tínhamos o GAMPS. O GAMPS surgiu quando eu entrei na corregedoria. O GAMPS dava problema todo dia. Não tinha um dia que não me dava problema. E a gente dependia dos dados do GAMPS para passar as estatísticas para o CNMP. Eu lembro que no primeiro ano meu de corregedoria, que eu tive que fazer a estatística anual, eu não tinha dados, porque o GAMPS me dava dados irreais. Nós ficamos aqui a madrugada toda tentando chegar nos dados. Então foi uma época muito desafiadora, mas acho que eu consegui fazer tudo que eu quis na corregedoria. Tudo que eu achei que eu pudesse fazer de melhor que eu pude dar de mim, eu dei. Quando terminou o meu mandato, vieram pedir para eu ser
me recandidatar, continuar, porque podia ser. E eu sempre tive na minha cabeça uma coisa, que é, não se deve repetir o que deu certo. Você sai fazendo gol. Você não deve sair perdendo o pênalti. Então, eu agradeci aos colegas e falei, não, já dei a minha contribuição. Foram 2 anos de sacrifício pessoal, porque é difícil você deixar a família, ir para o interior de novo, viajar demais, reunião em Brasília. É um sacrifício pessoal que não se torna tão sacrificante se você tem uma equipe boa, e eu tive uma equipe maravilhosa, uma equipe que me deu uma sustentação muito grande. Mas eu acho que chegou a hora, dei minha contribuição, deixa outro colega dar a contribuição dele. Eu acho que é por aí. E igual quando eu aposentei. Ah, por que você vai aposentar? Você é tão nova. Os colegas me perguntavam, gente, eu já dei minha contribuição. Quando eu entrei no Ministério Público, eu tinha 24 anos, hoje eu estou com 56. Então, tudo que eu passei no Ministério Público, tudo que eu fiz, foi gratificante. A instituição me deu muito. Tudo que eu tenho hoje, eu devo ao Ministério Público. Não em termos só de financeiro, não é só o que eu conquistei. Eu casei com 20 anos, eu tive filho com 21. Eu formei quando meu filho tinha 8 meses. Eu entrei no Ministério Público, meu filho tinha 3 anos. Eu e meu marido não tínhamos nada, nós tínhamos um carro. Era aluguel, hoje nós temos nossa casa própria. Então, o Ministério Público me deu uma estabilidade financeira, mas acima de tudo, me deu amigos, me deu ganho pessoal, crescimento pessoal. Eu aprendi muito aqui. Você entra com 24 anos, você é uma criança. É uma criança. E aí, criança para ser um promotor de justiça, né? E você sai com uma bagagem muito boa. Eu tenho grandes amigos no Ministério Público, grandes amigos na magistratura, pessoas que eu quero muito bem, pessoas que eu não deixei nenhum inimigo, que eu saiba, né? Sempre tive o Ministério Público como a minha casa, sempre entrei e saí daqui e vou continuar entrando e saindo como se eu estivesse chegando à minha casa, porque eu cresci junto com o Ministério Público. Eu aprendi muito aqui, mas chegou a minha hora. Deixa essa turma nova subir, deixa a turma nova aprender o que é esse procurador, porque ser procurador é muito doído. Você às vezes quer fazer muito, mas você não consegue. E agora eu vou seguir outros rumos.